Uma das perguntas que os ateus costumam fazer para expor as fragilidades da fé cristã é: quem foi a esposa de Caim? Para os estudiosos da Bíblia, a pegadinha dessa pergunta é óbvia. Na teoria, Caim não poderia ter se casado com ninguém além da sua própria irmã, pois simplesmente não havia outras mulheres naquela época. Mas a dificuldade com esse fato é que, de acordo com a lei, Deus proibia o casamento com familiares próximos. Daí surge a contradição. Além disso, de um ponto de vista científico, um incesto desse tipo geraria descendentes doentes e fracos. Então, quem foi a esposa de Caim? Vamos tentar entender isso juntos. Baseando-se na história descrita na Bíblia, quando Deus criou Adão e Eva, eles foram as únicas pessoas na Terra. O livro de Gênesis conta as origens únicas de cada um deles e como eles receberam a ordem de crescer e se multiplicar, junto com sua descendência. Apesar de terem tido muitos filhos e filhas, nós conhecemos os nomes e apenas breves informações sobre 3 deles: Caim, Abel e Sete. Mas o que as outras crianças estavam fazendo? A Bíblia nos conta que os descendentes de Adão e Eva se espalharam pelo mundo e construíram cidades. Por exemplo, Caim e sua esposa se estabeleceram na terra de Nod e construíram uma cidade. Outros criaram instrumentos musicais e começaram a trabalhar com metais. Mas como sabemos que a esposa de Caim era a sua irmã? No 3º capítulo do livro de Gênesis, versículo 20, lemos que Eva recebeu esse nome porque seria a mãe de todos os viventes, e não apenas de alguns. Então, no versículo 4 do capítulo 5 de Gênesis, diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. De acordo com a tradição judaica, eles tiveram 33 filhos e 23 filhas. Esse número de filhos não parece um absurdo para um único casal? Não. Você só precisa lembrar que Adão viveu por 930 anos. Então ele e sua esposa tiveram tempo de sobra para isso. Também sabemos pelas escrituras que Adão foi o primeiro homem. Juntando todos esses fatos, podemos chegar à seguinte conclusão: os 2 primeiros seres humanos, criados pelo próprio Deus, tiveram muitos filhos, tanto homens quanto mulheres. Obviamente, nesse caso, para dar continuidade à raça humana, os filhos tiveram que se casar com suas próprias irmãs. E a esposa de Caim, com certeza, era uma parente bem próxima do seu marido. Sim, como eu já mencionei, muita gente tenta refutar logo de cara essa conclusão, citando a lei contra o incesto entre parentes próximos. Porém, essa lei não existia até a época de Moisés. Lembre-se de que Abraão, que viveu 400 anos antes de Moisés, era casado com sua meia-irmã. Nesse caso, eles tinham o mesmo pai. Bom, mas como isso pode ter acontecido? Especialmente pelo fato de que hoje em dia, irmãos e irmãs são proibidos de se casarem e terem filhos, já que os seus descendentes podem nascer com algum tipo de anomalia. É verdade que as crianças que nascem de um casamento entre um irmão e irmã têm uma grande chance de nascerem com alguma deficiência. Na verdade, quanto mais próximo for o parentesco entre o marido e a mulher, maior a chance de alguns dos seus filhos nascerem com problemas. Fica mais fácil para quem não é especialista entender se não entrarmos em muitos detalhes técnicos. Cada pessoa herda um certo conjunto de genes da mãe e do pai. Infelizmente, hoje em dia, esses genes contêm muitos erros que podem se manifestar de várias formas diferentes. Por exemplo, algumas pessoas fazem de tudo para arrumar o cabelo comprido de um jeito que cubra as orelhas, só para esconder o fato de que uma orelha é um pouco mais alta que a outra. Ou alguém que tem um nariz que não é bem no centro do rosto. Ou, quem sabe, uma boca com um formato meio irregular e por aí vai. Então, quanto mais próximo o parentesco de 2 pessoas, maior a chance delas terem erros parecidos em seus genes. Sendo assim, é bem provável que o irmão e a irmã tenham exatamente os mesmos erros em seu material genético. Se essas pessoas se casassem e tivessem filhos, cada um dos seus descendentes herdaria um conjunto de genes de cada um dos pais na transmissão da informação genética. E como os genes teriam os mesmos erros, eles se combinariam em pares, o que acabaria causando o surgimento de certos desvios. Por outro lado, quanto mais distante for um parentesco dos pais, maior a chance deles terem erros genéticos diferentes. As crianças que herdam um conjunto de genes de cada um dos pais provavelmente vão gerar pares com apenas um gene defeituoso. Nesse caso, a tendência é que o gene saudável se sobreponha ao doente e, como resultado, uma possível anomalia, até mesmo bem grave, seja eliminada. Em vez de, por exemplo, ter orelhas completamente deformadas, a pessoa vai ter orelhas apenas um pouquinho tortas. Mas essa circunstância, tão característica do nosso tempo, não se aplicava a Adão e Eva. Quando esses 2 primeiros humanos foram criados, eles eram a própria perfeição, sem nenhuma falha. Porque tudo o que Deus havia feito era bom. Isso significa que os genes deles eram perfeitos. Mas quando o pecado entrou no mundo, por causa de Adão, Deus o puniu de tal forma que a criação perfeita começou a se degenerar, ou seja, a sofrer com a morte e a decadência. Muitos anos depois, essa degeneração levou a todos os tipos de erros no material genético.
Além disso, após o dilúvio, esse processo de degeneração se intensificou ainda mais pelo fato de que as condições climáticas na Terra ficaram muito mais severas. Por exemplo, o impacto da radiação extremamente prejudicial vinda do espaço aumentou, o que causou o surgimento de uma série de mutações. Esse é um termo específico para várias desordens, danos e desvios nos genes, que são os portadores da nossa informação hereditária. Depois de surgirem, essas mutações vão sendo passadas para a próxima geração, ou seja, estamos falando do acúmulo contínuo disso nas pessoas. Mas Caim foi o primeiro filho que nasceu na Terra em toda a história. Na essência, ele só poderia receber genes perfeitos dos seus pais, Adão e Eva, assim como todos os outros filhos do casal. Em uma situação como essa, um irmão e uma irmã poderiam se casar sem medo algum de gerarem filhos com qualquer tipo de defeito. Porém, na época em que Moisés viveu, cerca de 2.500 anos depois, os erros degenerativos da humanidade já haviam se acumulado tanto que Deus foi obrigado a criar leis proibindo o incesto entre parentes próximos. Basicamente, a criação dessas leis foi motivada por 3 motivos interligados. Em primeiro lugar, como já conversamos aqui, havia necessidade de proteger as pessoas contra o risco cada vez maior de terem filhos doentes. Em segundo lugar, deixando de lado o óbvio prejuízo físico que iria afetar todo mundo, sem exceção, essas leis ajudaram a preservar uma raça judaica forte e saudável, totalmente de acordo com o destino que o próprio Senhor Deus havia planejado para eles. Em terceiro lugar, essas leis eram uma espécie de meio de proteger cada pessoa individualmente, cada estrutura familiar e a sociedade como um todo. Aqui também não se deve ignorar o dano psicológico causado pelo incesto. Basta observar a nossa própria sociedade, na qual vivemos, para concordar com essa afirmação. Na verdade, o livro de Gênesis é o registro de Deus, que age nele como a própria história. É a palavra daquele que sabe de todas as coisas e que é a testemunha mais confiável de todo o passado. Quando recorremos ao livro de Gênesis como base para entender os acontecimentos históricos, conseguimos compreender o testemunho do nosso Deus, algo que em qualquer outra situação poderia ter continuado a ser um mistério total. Muito obrigado por assistir. Esse vídeo foi produzido com base no livro Respostas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os conteúdos mais interessantes. Que Deus abençoe todos e nos vemos na próxima.